A ótima fase de Vinícius Júnior. A CBF adia jogo do Atlético, mas não faz o mesmo com partidas de Palmeiras e Flamengo, times que ainda perseguem o líder do Campeonato Brasileiro. E o drama do Cruzeiro, realmente ameaçado de queda para a terceira divisão. São os nossos temas para o nosso papo de hoje. Então, vamos nessa. Liga dos Campeões, Real Madrid 2, Shakhtar Donetsk 1. Gols de Benzema, assistências de Vinícius Júnior. É o melhor jogador brasileiro em atividade hoje no futebol europeu, nos times mais importantes, no futebol de maior destaque no planeta. Vinícius Júnior amadurece, aumenta seu repertório de jogadas. Nesse jogo, por exemplo, roubou a bola e serviu o companheiro Benzema numa saída equivocada do time ucraniano e depois fez uma bela tabelinha com a participação de Casemiro, construiu toda a jogada e serviu novamente o atacante francês para marcar o 2-1, o jogo estava 1-1, quando o Benzema marcou esse gol mais bonito na vitória do time merengue pela Liga dos Campeões. Já fez gol em Superclássico contra o Barcelona, já marcou gol decisivo em jogos do Campeonato Espanhol, deu assistências e fez gols em Liga dos Campeões. O Vinícius Júnior, que errava nas escolhas, nas definições, nos arremates da jogada, fosse para finalizar ou para dar um passe, agora acerta bem mais do que erra. É preciso lembrar que ele foi para a Espanha assim que completou 18 anos. Então era muito jovem, né? Um jogador ainda muito imaturo, precisando ser lapidado. E a característica do técnico atual, de volta à equipe do Real Madrid, Carlo Ancelotti, o italiano, combina com as características de Vinícius. Ancelotti gosta de jogadores rápidos, velozes e já trabalhou com muitos extremamente competentes. Tem experiência, conhecimento e capacidade de passar para o Vinícius aquilo que ele precisa e parece que ele vem assimilando. Não pode ser uma mera coincidência a chegada, a volta de Carlo Ancelotti ao Real Madrid e esse crescimento de Vinícius que já vinha bem na temporada passada. O que ninguém entende é por que o Tite não convoca Vinícius Júnior. E realmente é melhor nem o Tite tentar explicar, porque isso aí não tem explicação. E a cada jogo em que ele se destaca, mais estranho, mais bizarro fica e fica feio para o técnico da seleção brasileira. A CBF adiou o jogo do Atlético contra o Bahia e com isso o time mineiro não terá que disputar uma partida durante períodos de data FIFA, aquele em que os times jogam desfalcados aqui no Brasil, porque o calendário CBFiano não paralisa as competições organizadas pela entidade, pela Confederação Brasileira de Futebol, quando se reúnem as seleções. Então, vivemos aqui uma situação que é quase que única no planeta, pelo menos nos países onde o futebol é minimamente importante. Então, o que acontece? Nós temos essa situação se repetindo e quem eventualmente não precisa jogar, né, acaba se beneficiando de alguma maneira. Né? Os argumentos da CBF são adequações do calendário, ajustes no calendário. E no meio disso tudo, na explicação oficial da CBF, ela alega que busca o equilíbrio nas últimas rodadas para que todos os times jogam 2 em casa, 2 fora. Bem, mas ela desequilibra na data FIFA, já desequilibra com a existência desse calendário bizarro. E quando faz isso, desequilibra ainda mais. Por melhor que tenha sido a intenção da CBF, é evidente que ela prejudica Palmeiras e Flamengo. E beneficia o Atlético, é óbvio. Por quê? Porque no momento que o Palmeiras perderá jogadores convocados e o Flamengo também perderá, o Atlético perderá, mas não jogará. Só vai atuar depois. O caso do Palmeiras eu acho que é mais estranho, porque o Palmeiras enfrentará o Atlético dias antes de jogar a final da Libertadores. Até entendo que o Flamengo jogue na terça-feira anterior à partida de Montevidéu, porque o Flamengo tem ainda jogos atrasados, 2. O Palmeiras não tem nenhum. O Atlético, a partir da disputa do jogo contra o Grêmio na noite dessa quarta-feira, passa a não ter nenhum jogo atrasado. Então, por que não remanejar, por exemplo, o jogo do Palmeiras contra o Atlético antes da viagem palmeirense para a decisão da Libertadores no Uruguai para uma outra data? E por que não remanejar a partida do Atlético Paranaense contra o Bragantino na semana anterior, já que fará a final da Copa Sul-Americana também em Montevidéu e na terça anterior enfrenta por coincidência o Atlético. Então são várias situações que o CBF deveria pensar, porque acaba por uma coincidência da tabela e por suas bizarras mudanças ali, sempre atropeladas, causando distorções técnicas. O Atlético Mineiro não tem nada com isso, né? O Atlético está na dele. Ninguém pode afirmar que o Atlético é responsável por alguma coisa nesse sentido. São mudanças feitas pela CBF, mas não são mudanças inteligentes, porque são contraditórias. Ela fala em equilíbrio e ela, ao mesmo tempo, desequilibra. Então, vamos lá. Por que um time não vai atuar na data FIFA e o outro vai? Ou seja, essa equipe não terá desfalques, né, em determinado momento, né, e a outra sim. Esse desequilíbrio técnico deveria preocupar a CBF como organizadora do certame.
né? Obviamente. E esse mesmo time, no caso, o Atlético, enfrentará 2 finalistas de torneios da Conmebol em 2 terças-feiras, quando os adversários precisarão estar em Montevidéu na quarta-feira, para jogar no sábado. É o regulamento, o protocolo da Conmebol. Então não seria mais razoável que essas partidas fossem adiadas, né? Como feito com o Bahia e Atlético Mineiro? Esse desequilíbrio técnico, repito, deveria preocupar a CBF. E o ano, gente, é um ano atípico, com a temporada muito apertada. A temporada 2020 terminou em março desse ano. Então seria muito natural que o campeonato se estendesse até perto do Natal. Aí o sindicato não quer. Peraí, que se negocie, que se converse, pelo interesse de todos. Poderia muito bem o Brasileirão, a Copa do Brasil, terminarem um ali pelo dia 15, 18 e o outro lá pelo dia 20, 21, perto do Natal. Ah, mas e as férias dos jogadores? Saem de férias, digamos, dia 21 de dezembro. Estou até olhando aqui o calendário. Vamos lá, o dia 20 de dezembro é uma segunda-feira. Vamos imaginar que eles jogassem até o dia 21, entrassem de férias no dia 22 ou no dia 23. Voltariam no dia 23 do mês de janeiro. Fazem ali a pré-temporada de 10, 15 dias e em fevereiro começam a jogar os estaduais. As primeiras rodadas dos estaduais poderiam ser com times de reservas, de garotos, como acontece já com muitos times. Ou os estaduais em suas rodadas iniciais com jogos absolutamente inexpressivos são mais importantes do que as rodadas decisivas das competições Copa do Brasil e Brasileirão. Ora, bolas, é uma inversão total. Então tem aí uma coisa mal explicada. E a CBF tenta explicar, dispara versões oficiais e embarca nelas quem quer. Mas não convence. É a confusão de sempre, sabe-se lá motivado por quê. O Cruzeiro está realmente ameaçadíssimo de rebaixamento para a terceira divisão. A rodada de meio de semana foi péssima. Primeiro, porque o time mineiro empatou em casa com o Vila Nova. 16 empates tem o Cruzeiro na Série B. E os times que o perseguem venceram. Exatamente. O Londrina venceu e com isso se aproximou, chegou a 38 pontos. O Cruzeiro tem 40 pontos. A Ponte Preta fazia 2-0 sobre o Goiás, sofreu os 2 gols e acabou empatando, mas no contexto do jogo não foi bom. Mas pensando no contexto do campeonato, você imaginaria o quê? O Goiás quarto colocado e a Ponte brigando para ficar na Série B. A vitória do Goiás em casa seria o resultado mais provável. Então esse empate, esse pontinho, é um pontinho muito valioso para a Ponte. Ficou a 1 ponto apenas do Cruzeiro. E o Brusque fez 4-3 na equipe do Náutico. Também chegou aos 38. O Londrina 38 ao vencer o Remo em Belém. Então foram resultados surpreendentes que fizeram com que 3 equipes grudassem no Cruzeiro. Vitória, Confiança e Brasil de Pelotas parecem condenados ao rebaixamento. Vitória tem ainda remotas possibilidades de escapar. Então o que nós estamos vendo? Se o Vitória de fato cair, tem um mais para cair, né? E Cruzeiro, Brusque, Londrina e Ponte Preta, 4 times tentam evitar essa 17ª colocação que joga o time para a segunda divisão. O Cruzeiro aparentemente está numa situação mais confortável, porque está à frente dos demais com 40 pontos. No entanto, o time hesita muito, empata demais e tem sobre si um peso muito maior, porque Londrina, Brusque, Ponte Preta são times, próprio Vitória, que na realidade atual, né, esses clubes sabem que a luta deles é para ficar na segunda divisão, eles não vão subir para a primeira divisão. O Cruzeiro, jogando pelo segundo ano seguido a Série B, sonhava voltar à elite do futebol brasileiro. Na temporada passada entrou com 6 pontos negativos por conta de dívidas na FIFA, e mesmo com esses pontos não subiria. Então esperavam que os cruzeirenses, que nessa segunda temporada na Série B, o time conseguisse de fato o acesso à Série A. Então, para o time do Cruzeiro, disputar nas últimas rodadas a permanência na Série B pesa muito mais do que para os outros times que estão nessa situação. Momento delicadíssimo, porque a permanência na segunda divisão é inevitável, né? Não vai subir. Aliás, ela pode ser evitada, entre aspas, com uma queda para a terceira divisão. O caso do Cruzeiro é emblemático, é marcante, não pode ser ignorado por nenhum torcedor do futebol brasileiro, de nenhum time. Todos deveriam e devem prestar muita atenção nisso, porque se fizerem algo parecido com o seu clube, fique atento antes que seja tarde demais. Parte da torcida celeste fechou os olhos para o que faziam com o clube, mesmo com alertas que eram feitos. E o resultado está aí. O Cruzeiro cavou um buraco, entrou nesse buraco e quando parece que chegou no fundo do poço, não chegou não. O poço pode ser mais fundo ainda. Qual